Olá pessoal, estamos começando mais uma transmissão, mais um podcast, que é grande novidade, né, nesta rede social e aqui em especial no nosso canal Em Debate, né, com um conjunto gigante de informações, né, de temas e discussões importantes, como a de hoje, que a gente vai travar, né? Vamos falar sobre previdência e mais de perto sobre aposentação, o assunto que interessa, né? Vou dizer quase do bebezinho, mas de todos nós, né? Desde quem está começando a sua vida, o jovem, né, tem que se preocupar com a aposentadoria, né, da meia-idade e daquele já no finzinho também da fase laboral, né, já pensando em aposentadoria, aí é que tem que se preocupar. Mas se não cuidou antes, evidentemente. Agora a gente vai tratar no dia de hoje, nessa discussão, de alguns temas importantes. Primeiro, a notícia meio aterrorizante, que foi divulgada essa semana em um veículo de comunicação, de que aumentou o número de aposentações e aí pressiona as contas da Previdência, e aí levanta aquela discussão. Está indo à falência, daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar o aposentado, então é isso que é um assunto dos assuntos que a gente vai discutir, né? Muita gente reclamando também da redução do Bolsa Família, do número de pessoas, muita gente fora, né? Eu vou falar sobre LOAS e, evidentemente, falar sobre as novidades. Começamos agora 2024 e começamos com mudanças no tempo de aposentação. Muita gente já tinha fechado as contas. Janeiro eu me aposento. Chegou janeiro, não é bem assim, meu filho. Vai ter que trabalhar um pouco mais. Pois é. Então, nosso canal Em Debate, a presença ilustre do meu querido Ideraldo Moura, mestre, obrigado por sua vinda. E eu falo mestre mesmo, uma das maiores autoridades do país em previdência. E voz recorrente aqui no nosso canal Em Debate, que tem o apoio da Renovel, Renault é Renovel. Quem não tem ainda, dê um pulinho na Renovel, vai fazer o seu test drive e com certeza se apaixonar. Grandes novidades. Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. OSAF, quem não fez ainda, fazer o seu plano OSAF. Plano de vida, plano da família, porque a sua família merece o melhor. OSAF, orgulho de Sergipe. Telefone para contato 3222-0005. Saudando também a galera do Busão. Aliás, hoje eu quero responder a pergunta de um ouvinte. Onde é que eu faço o meu cartão Mais Aracaju? É fácil, né? aracajucard.com.br, está na internet, está aí, todo mundo de ônibus hoje, é mais tranquilidade, é mais garantia, é mais segurança acima de tudo. A gente vê que há muitos anos não se fala em assalto a ônibus, e o cartão Mais Aracaju é um dos responsáveis por isso, né? Tirou o dinheiro do ônibus, né? Tirou a insegurança. Então faça você também o seu cartão Mais Aracaju, aracajucard.com.br, eletrônica nacional e popular. Ideraldo Moura, mais uma vez, né, obrigado por participar desse nosso bate-papo, né, aqui no nosso canal Em Debate, lembrando também das nossas rádios Marweb, né, e Rádio NT, Web NT, meu querido Janderson Nascimento, agradecendo já de pronto o Tony Correia e Yuri Carvalho. E a sua vida em especial se tornou um consultor aqui do nosso espaço, né, para discutir essa questão. Muita gente buscou fazer as contas para se aposentar, aí de repente veio o noticiário e diz, epa, não é mais assim, aumentou o tempo para você se aposentar. Não foi nova reforma, é a mesma regra. O que é que muda? Entrou 2024 para quem estava fazendo as contas para se aposentar esse ano. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Primeiro, vamos entender uma coisa, você deve entender uma coisa. Com a reforma da Previdência, pela Constitucional 103, só ficou um tipo de aposentadoria, quer dizer, tem a por invalidez, claro, mas envolvendo tempo de contribuição e idade, só ficou um tipo de aposentadoria. É uma aposentadoria aos 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem, a mulher tem de contribuir 15 anos e o homem 20. Isso para quem ingressou na Previdência depois da reforma. Para quem ingressou antes da reforma, continuou 62 anos a mulher, 65 anos o homem e os dois 15. A diferença, basicamente, para quem era antes da reforma e quem é depois, é que o homem que já contribui antes da reforma é 65 com 15 anos pago, e depois, quem ingressou depois da reforma, é 65 com 20 anos pago. Essa é a única regra. Não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Muita gente hoje ainda fala tempo de contribuição proporcional. Isso não, na técnica
tecnicamente, toda aposentadoria é proporcional. O que não tem mais é integral. Ela pode até chegar a ser integral, mas dentro de uma proporção que causa isso. Que o que é proporcional? Mas se vê o tempo que pagou e a idade que a pessoa possui. Em 2024, houveram mudanças dando continuidade às regras de transição, que são várias. Por exemplo, tem duas regras que são imutáveis. Essas não mudam nunca desde que saiu a emenda. Sempre. Uma, ao pedágio de 50% para quem faltava menos de 2 anos, lá em novembro de 99. Faltava menos de 2 anos, completava mais 50, pagava 50% além do tempo que faltava, por exemplo. Faltava 1 ano e meio, pagava mais 50% e podia se aposentar. E é o 100% para quem faltava mais de 2 anos. Você paga 100% do tempo que faltava lá, em novembro de 99, e pode se aposentar quando você quiser. Essas duas regras não mudam, vão vigorar a vida toda. Vai chegar um momento que elas vão se extinguir por si só, porque o pedágio já foi cumprido automaticamente, não justifica mais a aplicação, mas ela continua existindo teoricamente. Agora, houveram outras regras de transição que realmente tiveram mudança. Nós temos uma regra que ela abrange a idade e o tempo. Lembrando que as regras de transição só atingem quem já contribuía para a Previdência antes da reforma da Previdência. Que foi em novembro de 99. 99. Só tem transição para quem já contribuía. Uma regra que aumenta 6 meses na idade da pessoa para requerer, por exemplo. Esse ano, a regra da aposentadoria de transição para a idade e o tempo é: a mulher, para poder se aposentar, ela vai ter que ter no mínimo 58 anos e 6 meses de idade, porque aumenta 6 meses a cada ano, e o homem vai ter que ter 63 anos e 6 meses, mas desde que tenha um tempo mínimo de 30 anos de contribuição à mulher e 35 ao homem. Então, essa regra é para a idade, não é para a contribuição. É para os dois, porque acaba sendo para os se dois. ela tiver a idade de 58 e 6 meses e não tiver os 30 anos de contribuição, ela não se aposenta. Então abrange o tempo também. É como o homem. Ele tem os 63 e 6 meses, mas não tem os 35 anos de contribuição, ele também não se aposenta. Certo? Há um tempo mínimo para ele se aposentar. Então essa regra só mudou 6 meses. Que o ano passado era 58 a mulher, virou 58 e 6 meses, o homem era 63, virou 63 e 6 meses. Agora eu quero lembrar você que isso já está aí pautado desde que saiu a reforma. 99. 99. Quer dizer, tem um bocadinho de tempo. E o nosso teto nessa regra está definido, né? Para o homem é 105 pontos, né? Ou que pontos que é a somatória de anos. Mas essa não é a regra de pontos, é para isso. Certo. Essa é a regra de idade mais tempo. Mais tempo. Tem também a de pontos. A de pontos também aumentou 1 ponto. Qual é a melhor das duas? Tem melhor, até que você tem direito. Porque a forma de cálculo vai ser a mesma. A forma de cálculo é a mesma. A regra melhor é que você tiver direito, é que você se enquadrar. Você tem muita gente que me pergunta isso. A melhor regra de eu me aposentar? Não tem, doutor. É que você tem direito. Porque a Previdência, nesse ponto, ela é um pouco coerente, porque ela faz o seguinte: você se enquadra em 2 regras, ela lhe paga melhor. Automaticamente ela faz isso. Automaticamente. Se você está enquadrado em 2 regras, ela vai lhe pagar sempre a melhor. Aliás, é um direito sagrado nosso. O Estado está para nos oferecer o melhor direito. Isso aí já é feito automaticamente. Tem regra que der. Tem pessoas que entram em 2 regras. 3 regras. Agora essa regra é 105 pontos. Eu disse, Não, 105 pontos, botaram pontos, vamos dizer que são 105 anos. Que é mais ou menos 105 anos, né? Que seria Não, X. Soma da idade. Soma da idade mais o tempo. Se você tiver 70 anos de idade, né? Mas 35 de contribuição. Mas a regra de pontos hoje é, por exemplo, 91 pontos para a mulher e 101 para o homem. Hoje. Mas ela vai chegar a 105. Vai. É outra lá no final, da escala. Então o que ocorre? A mulher tem. Mas lembrando, apesar dela ter a regra dos pontos de 91, ele não sai dos 30 anos, dos 35, nem a mulher dos 30. Então, por exemplo, para a mulher entrar na regra do 91, ela vai ter que ter 30 anos de contribuição e 61 de idade, no mínimo. O homem, para entrar na regra do 101, ele vai ter 35 de contribuição e lá o que faltar de idade. Então, hoje, para se aposentar, a regra é de 101. De 90, a regra de pontos. São 2. A de pontos é 91 e 101. 91 e 101. Aí o que ocorre? Muitas vezes, você, antes de entrar na de pontos, você já entrou na de idade mínima.
que é de 86 anos e 58 anos e 6 meses para a mulher, e 63 anos e 6 meses para o homem. Então, geralmente, quem está esperando a de pontos, ele entra primeiro nessa outra. 63 e 6 meses, mas 6 com meses. 30 de 35 de contribuição do homem. 35 E de 58 e 6 contribuição meses a para os mulher com 30 anos. Então, essa regra, você chega mais rápido do que a de pontos. Então, há todo um contexto com relação a isso. Então, essas são as regras. E tem as regras do pedágio. Então, basicamente, a mudança significativa foram o aumento de 6 meses na aposentadoria da idade mínima, que ficou 58 de 6 meses e 63 de 6 meses, e o ponto, que aumentou um ponto. Ficou 91 pontos a mulher, 101 pontos o homem. Basicamente significativa foram essas mudanças. Agora eu estava recordando uma passagem. Um famoso matemático, Oswaldo de Souza, que era muito chamado nos cálculos da grande mídia, tem que chamar o Oswaldo de Souza para desfazer esse nó, para fazer essa conta, porque dá um nó na cabeça de muita gente. Eu tenho acompanhado advogados, às vezes economistas, pessoas se debruçam sobre isso e pode ser isso, pode ser aquilo. Tá, e muitas vezes o próprio meu INSS, que faz esse cálculo para a pessoa, disponibiliza o cálculo errado. Eu tenho visto muito cálculo do meu INSS que é disponibilizado que não condiz com a realidade. Aí o que é que ocorre? A pessoa se baseia nele, requer aposentadoria, quando bate na mão do analista, a aposentadoria não é concedida. Então também tem que ter muito cuidado com o cálculo do INSS. Eu sugiro sempre às pessoas que ouçam as pessoas certas. O INSS cometeu uma coisa que para mim é um absurdo. Não tem mais agência para atender ninguém. O meu INSS por si só não supre a capacidade intelectual do nosso povo, o discernimento tecnológico do nosso povo. Não supre. Para dizer, entre no meu INSS. Mas quantas pessoas realmente têm condição de entrar no meu INSS e fazer uma análise crítica no sistema? Pouquíssimas. Então eu achei uma coisa absurda. E hoje você não tem mais agendamento em agência para requerer aposentadoria. Eu acho que isso foi algo brutal. Algo brutal para as pessoas, é algo que a sociedade brasileira, infelizmente, sempre briga pelo que é errado. Essa historinha que foi para acabar com as filas é mentira, porque não acabou. Tirou-se de uma fila presencial para uma fila virtual muito pior. A fila virtual do INSS hoje é infinitamente maior do que era presencial. Você usou a expressão, Hidraldo, que chega a me comover, porque eu sou um homem ligado à roça e conheço muitos idosos analfabetos, né, que vivem muitos ainda na enxada, porque tem cabra feia, mas que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe o que é. Se eu falar lan house, ele pensa que é um palavrão, e não pense, mas todo mundo tem acesso. Não é bem assim. Esse mundo, esse país ainda tem diferenças sociais gigantes. Então chega a ser cruel você estabelecer uma regra dessa, né? Ele não sabe nem como pedir. Aí quando ele bate na porta de uma agência, está fechada porque não tem mais como atender. O INSS está sucateado do ponto de vista do servidor. O quadro do INSS hoje é inferior a um terço do que era 15 anos ou 20 anos atrás. Então está uma coisa assim, o órgão foi sucateado com o de atendimento. E essas pessoas, elas se tornam reféns de quem? De advogados, que tem os bons e tem os que não são bons, que só querem explorar aquelas pessoas, como em toda profissão, é claro. Nada contra a advocacia. Mas em toda profissão tem quem é ético, quem é honesto e quem não é ético e não é honesto. Cai na mão de intermediários, o interior está cheio de intermediários que exploram absurdamente essas pessoas, sindicatos rurais sem escrúpulo nenhum, só querem ganhar o dinheiro dessas pessoas. Então essas pessoas ficam refém, mas não é por opção, ela não tem opção. Ela tem que cair na mão deles. Porque o INSS não faz seu papel de informar. Ele nem sabe o que é meu INSS, ele nem sabe o que é um computador, ele nem sabe o que é a internet. Mas no Brasil hoje parece que 70% da população usa a internet, usa o WhatsApp, usa Instagram. Não é mentira. Não chega a 40% que sabe usar isso de forma que sabe usar, eficaz. Nem 40% da população brasileira usa isso eficazmente, de forma boa, de forma útil. Pouquíssimas pessoas. Hoje a gente vê pessoas que têm um WhatsApp, ele só grava áudio porque não sabe escrever. Você chegar no interior. Conheço muita gente nesse diapasão. Você chega, 70% de quem está no interior só faz áudio no WhatsApp, porque não tem capacidade de escrever um texto de 4 linhas. Isso é a nossa realidade. Então é muito complicado. Eu acho que a INSS está fazendo uma coisa
muito ruim para a sociedade. Eu trabalhei lá 37 anos, tive muito orgulho, tivemos momentos ruins, sempre tivemos dificuldade, mas nós sempre prestamos um serviço adequado à sociedade. E hoje esse serviço não existe. O INSS, enquanto órgão, praticamente não existe. Virou um sistema chamado que tem muitas falhas, muitos erros, muita coisa difícil. Olha, meu INSS, quando eles podem mudar. Ele é tão difícil que até a gente às vezes apanha no INSS. Se acatando, pô, por que foi isso? Cadê que mudou isso aqui? Você tem nós. Tem que fazer uma regra, tem que ter uma senha de acesso. Agora, vamos fazer uma avaliação aqui aproveitar essa discussão, de qual avaliação você faz da Previdência hoje, Ideraldo? Porque nós tivemos, além das reformas nos últimos anos, por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, que foi uma regra, um sistema vendido como uma panaceia, um remédio universal para aquelas pessoas que não têm, que não estavam na informalidade, o vendedor, a doceira. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos, e agora no final do ano de 2023, o governo fez o seguinte: quem não estava na cartilha do MEI foi cortado, MEI cancelado, a dívida transferida para o CPF da pessoa, quer dizer, milhões ficaram comprometidos, porque pensavam que o MEI era assim, optativo. Eu me inscrevi, tirei uma nota, contribuí, deixei de contribuir, e a dívida se acumulando ano a ano. Uma situação dramática. Eu estou lhe perguntando isso porque aliado a isso tem uma outra questão, que é a questão da pessoa que não quer mais assinar carteira por causa do benefício assistencial, por causa do Bolsa Família, para ser mais claro. Eu tenho visto e tive esses dias exemplos grandes de pessoas que encontraram emprego e disseram, quando era para assinar carteiras, quero não, porque eu ganho mesmo sem trabalhar. Em nenhum momento estou falando aqui de questões ideológicas, eu estou falando de questões numéricas. De 2002 para cá, foi o primeiro governo, então, presidente. Nesse palco se fala tudo, não tem barreira política, nem ideológica, nem compor os fatos. Quando a gente situa politicamente a situação, por exemplo, por que eu estou voltando para 2002? Porque foi quando o Bolsa Família quintuplicou, triplicou, quadruplicou. Nunca se deu tanto Bolsa Família nesse país como em 2002 para cá. A política assistencial, que é perfil de cada governo tem seu perfil. Se ele tem o perfil dele de assistencialismo, não quero discutir se é bom, se é ruim, mas tem, assuma que tem. Então o que é que ocorre? Aumentou-se estupidamente o Bolsa Família. Se pegou pessoas que viviam na informalidade, vendedor de picolé, passou a chamar ele de pequeno empresário e criou o MEI para ele. Isso é piada. Vendedor de pipoca não é empresário de nada. Vendedor, não menosprezando, mas do ponto de vista econômico. Não adianta eu querer romantizar dizendo que alguém que tem um carrinho de pipoca é um pequeno empresário, que ele não é. Que alguém que vende num sacolézinho no isopor é pequeno. Ele não é. Se criou o MEI. Só que não se pensou na consequência do MEI. Porque se gerou para ele um direito previdenciário no futuro, com a contribuição pífia, que não cobre, porque lembre bem, a Constituição diz: não se cria, não se majora, não estende benefício sem a fonte de custeio. E esse foi o problema. Não se pensou na fonte de custeio. O que é o MEI? Faz a contribuição irrisória, criou-se também contribuição previdenciária de 5%, contribuição previdenciária de 11%. Foi uma gratuidade monstruosa. Para aquele momento, teoricamente, alguém botou ele por na cabeça que com isso ia diminuir a informalidade. Não diminuiu, porque o MEI continua informal. Complicou a vida do informal, porque agora ele vivia naquela situação tranquila, mas agora ele acumulou um passivo, ele tem uma dívida, por exemplo, que é atrelada ao CPF e é dívida ativa da União. O município de Aracaju foi criticado porque ele disse: não estou nem aí com o MEI, eu não vou abrir mão do meu ISS, não. Eu quero o meu ISS, não quero me misturar com o MEI, não. Não sei agora se já está. Mas o que é que acontece? Ele está certo, eu também não abriria, não, se fosse município. O MEI foi uma piada, então se criou o MEI. Se começou a pagar desmesuradamente Bolsa Família para todo mundo. O benefício rural, se cogitava uma contribuição mínima para o trabalhador do rural, estava na lei,
que falava que o trabalhador rural ia contribuir com 5%, tinha contribuição anual do trabalhador rural. Não existiu, continua a gratuidade, então é difícil demais. Quem banca isso tudo? Trabalhador urbano formal. Trabalhador urbano formal. Ele é quem banca a aposentadoria rural de quem não contribui, o Bolsa Família de quem não quer assinar carteira para não perder o Bolsa Família, que é comum demais. Você não encontra uma pessoa hoje que recebe Bolsa Família e queira assinar formalmente uma carteira, ela não quer para não perder o Bolsa. E criou essa coisa fantasmagórica, que é o MEI, que não agrega nada à sociedade do ponto de vista tributário e econômico, e só gera déficit na Previdência, porque ela assegura direito previdenciário. Aí o que é que ocorreu? Muita gente podia estar pagando 20% no carro, nem correu para o MEI. Claro, o MEI é muito menos. Então isso aí... R$50. Agora, vamos dar um conselho, porque o MEI ele tem uma regra para a Previdência de que ele teria que se aposentar sempre naquela circunstância de salário mínimo e não tem por tempo de contribuição, sua idade. Por idade, né? Se naquele período de contribuição, antes de atingir o tempo de aposentação, ele quisesse passar, tivesse uma condição, quisesse passar a contribuir com mais para ter uma aposentadoria melhor, teria que pagar atrasado. Teria que pagar o atrasado, não se disse isso às pessoas. Foi uma armadilha. Quer dizer, aquele tempo só conta como aquele tempo período. De contribuição. Como tempo. Se ele for pago integralmente como contribuinte individual, no mínimo 20%. Mas ele vai ter que pagar o atrasado. Vai ter que pagar atrasado. Isso é um detalhe. Mas e para quem não tem perspectiva de sair desse salário mínimo, que é a maioria? Para ele foi a mão na roda, porque a contribuição anteriormente era 20% do salário mínimo, ele passou a pagar uma porcariazinha lá no meio e vai ter o mesmo direito que aquele dali. Dificilmente ele vai fechar 35 anos de contribuição, porque a atividade dele é informal, é um pinga-pinga, ele vai terminar se aposentando por idade. Aí o que é que ocorre? Se você pegar de 2002 para cá, nós temos 30 anos. Essa pessoa envelheceu. Essa conta chegou agora. A conta está chegando. Certo, repare, por idade... Quem tinha 35 anos, agora está tendo 65 agora. Eu vou alertar, eu vi um número recente que me preocupou. Mais de 60%, 70%, se não vai a memória, quase 70% dos MEIs não estavam pagando. Quer dizer, ele vai se aposentar com 70%. Se ele passou todo esse tempo pagando o MEI. E vou mais além. A maioria deixou para lá. Vou mais além. Porque a maioria, fatalmente, vai ter que achar, porque a gente sabe que tem muita gente analfabeta, a orientação de um contador, vai ter que pagar o MEI, vai ter que pagar o contador, porque eu tenho conversado com os contadores, e eles cobram, é uma quantia menor, dele, cobra para fazer o MEI, quer dizer, todos esses anos o cara tem que pagar o MEI, tem que pagar o contador, e se ele deixou de fazer, a dívida vai para ele. Mas tem uma discussão aí. Foi lançado agora isso, mas tem uma discussão aí que, na minha opinião, é um bom direito. É um englobo jurídico que está surgindo. Por exemplo, o MEI deixou de pagar, tá? Mas ele pagou em dia lá atrás. A lei diz que você pagando a primeira contribuição em dia, você pode pagar todas as outras sem atraso. Então esse MEI ele pode chegar hoje, 10 que já ele está sem pagar, ele manda parcelar. E ele se aposenta. E paga o parcelamento com a aposentadoria. Acabou, está resolvido o problema. A Previdência não pode impedir que ele se aposente. É questionável até se a Previdência pode impedir que ele se aposente devendo. Porque está lá o vínculo. Esse é o detalhe. E outra coisa. Tá me entendendo? Mas pode ser porque ele pode ter a carência paga de 180 meses. Porque vai agregado. Mas você tem um problema ainda, além da dívida do MEI que ele deixou de pagar. Eu estou alertando as pessoas aqui, porque essa nós estamos abordando aqui uma situação fática. Além do tempo que ele deixou de pagar o MEI, que é aquela contribuição de R$50, R$54, ele deixou de pagar, de ajustar as contas ano a ano com o imposto de renda. Também. Isso gera multa. Tem a declaração obrigatória anual do MEI, né? Ele é obrigatório a declarar. Já tem um monte de multa na Receita por não ter essa declaração. Mas o governo não deixou passar não, Ideraldo. Não deixou passar agora em outubro. Esses milhões de trabalhadores informais que foram para o MEI, ou não quiseram, ou não souberam, ou não puderam manterem as suas situações atualizadas, todos tiveram o CNPJ, que é o CPF, cancelado, o MEI deles, a condição de jurídico cancelado, e essa dívida toda
foi para execução Eu vou dizer uma fiscal. coisa pra você. É uma bomba que vai explodir, comprometendo o dia a dia desses trabalhadores informais. Com essa É uma bomba. fiscal, o governo está perdendo tempo, está gastando à toa, porque é caro a execução fiscal. A execução fiscal envolve Receita Federal, envolve os gastos processuais, envolve justiça, é alto o custo de uma ação em cima de um MEI. Você gastar dinheiro com ação de um MEI, contra um MEI, você no mínimo é louco, porque você está pagando para ajuizar essa ação. Se alguém me perguntasse, tá bom, você está criticando, qual seria a sua sugestão? A minha sugestão seria uma só. Eu pegaria todo esse pessoal que está devendo, faria ali a corte daquele deve e dizia, bora fazer o seguinte, eu não vou lhe anistiar não, mas eu vou baixar a sua inscrição lá quando você for pagar. E daí em adiante você não ofere mais direito. Livrava a cara da Previdência, diminuía os direitos dele junto à Previdência, para a Previdência não tomar prejuízo, chegava lá atrás, já pagava, agora começa a vida de agora em diante. Seria o mais sensato. Porque o governo não vai receber um centavo dessas cobranças. Certo. Não vai receber, só vai gastar, e as pessoas comprometidas, tudo bem, excluídas. O resultado é deles. Agora, o que eu quero chamar a atenção das pessoas, mas cadê a função social é que a vida delas vai estar comprometida. Porque depois que você executa, fica lá. Mas aí você chegou onde eu queria, Messias. É muito melhor você pegar um cidadão desse, que está executando, e cobrando dele que você não vai receber, você limpa ele lá atrás e diz, meu irmão, retoma aí sua vida. Tome, eu vou dar essa oportunidade, retome sua vida. Não é anistiar. Jamais essa dívida deve ser anistiada. Sou contra a anistia nesse sentido. Não, eu vou chegar, por exemplo, o cara não paga desde 2020, 2015. Olha, eu vou dar baixa em 2015 no seu MEI. Você vai me fazer uma declaração de hipossuficiência financeira e você não tem condição de pagar, me mostre seu patrimônio, a Receita vai exigir, declare seus impostos de renda até 2015, regularize toda a parte documental até 2015, parte de 2015 você não é mais nada, também não conta nada para a Previdência depois daí. Aí esse ônus não fica para a Previdência. Porque, o que eu quero dizer é o seguinte, se ajuiza uma ação contra um cara desse do meio, ele está devendo desde 2015 a 2023, esse cara chega e diz bem assim, tá bom, vamos fazer uma coisa. Chega lá na justiça, o governo faz qualquer coisa. Bora parcelar isso para 360 meses. Ele está apto a se aposentar. E já vai mais um rombo para o INSS. Então, é uma jogada burra que o governo está fazendo. É jogar para a torcida, na minha opinião, mais uma jogada para a torcida. Até lá está segurando a vida de muita gente. Por que eles não fazem isso com o grande empresário? Que devem tanto quanto o MEI? Essa é a minha pergunta. Tem gente aí que deve ao INSS de folha de pagamento, tanto quanto esse MEI deve. E ninguém mexe uma palha. E eu não tô falando de figurinha miúda, não. Porque quem tem bigode tem medo, né? Exatamente. Com medo que ele puxa os bigodes. Eu estou para você o seguinte, por que o Brasil quer cobrar do dívida de MEI e não cobra dos grandes empresários, dos grandes sonegadores? Se você pegar o livro negro da Previdência, você pegar o anuário estatístico da Receita Federal, você vê que a sonegação é brutal. As dívidas prescrevendo, não sendo cobradas. Vamos cobrar de quem não tem, não, rapaz. Vamos cobrar de quem tem gordura para pagar. Na minha opinião, é cínico alguém dizer que está ajuizando ação contra a MEI. Sim, e os grandes devedores? E os maiores? Cadê a lista dos maiores devedores? Que a sonegação está correndo solta, Messias. Como a sonegação está correndo solta? Eu vi agora, você me falando aqui quando eu cheguei, mas a Folha de São Paulo divulgou que a Previdência está chorando, porque o número de aposentados... Eu vou falar já sobre isso, porque tem um questionamento. Há risco de falência da Previdência? Você me responde daqui a pouco. Deixa eu saudar aqui. Primeiro, o doutor Lázaro e Heloísa, agradecendo aqui sempre a presença. E lembrando, você curta a nossa... Está gostando desse comentário? Quer deixar alguma sugestão? Nosso canal em debate aqui no YouTube, né? Curta sempre, deixa a sua informação, agradecendo a nossa Rádio Marweb, Rádio NT, Rádio Web, e claro, aos nossos apoiadores, Renault Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600, Aracaju Card, mais segurança para você, fazendo o seu cartão mais Aracaju, aracajucard.com.br. Popular, Renovel, já está com o seu carro zerinho, 2024, Renault, pintando aí o elétrico, dê um pulinho lá, faça o seu test drive, você vai se apaixonar. Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. E aí eu mergulho nessa questão, você já ia antecipando o meu raciocínio aqui, buscando, porque só refazendo
retocando o meu comentário. Minha preocupação nesse momento é que tem muita gente que está indo para a dívida ativa da União, e muita gente que o endereço não é mais aquele que foi dado, né, que vai ser surpreendido em qualquer momento da vida, Tem uma casa e penhorada, que precisa de CPF, casa penhorada, vão penhorar uma a casa vida dela. travada. Então, é uma tragédia meio complicada É aí, maldade. que é uma perversidade, né? Perversidade. Você É definiria desumano isso aí. como uma perversidade, uma desumanidade. E aí vem, eu estava vendo isso nos últimos dias, diante dos números de concessão de previdência, o governo aumentou 12%, e aí vai apertar as contas da Previdência. Eu me pergunto, e aí eu lhe pergunto, você conhece bem, ninguém fica 38 anos na Previdência construindo a sua história sem saber da sua realidade. Conhece cálculo atuarial como poucos. Corre risco da Previdência entrar num colapso, Deraldo. Primeiro, vamos desmistificar a Previdência não tem déficit. É mentira. A Previdência Social brasileira não tem déficit, ela tem sonegação. Porque se eu lhe devo 3 mil reais... Todo mundo diz isso. Chegou onde eu queria. Mas se eu lhe devo 3 mil reais e eu tenho 5 mil reais para receber de Iuri, pode ser que não tenha com quem pagar, eu cobro 5 mil de Iuri, pago os 3, já não tenho um lucro de 2. É a realidade da Previdência brasileira. Ela não tem déficit. Ela apenas é conivente com a sonegação, que o Brasil é um país corrupto. É a corrupção que impera no Brasil que faz. Se cobrar de quem deve, nós temos o superávit, eu diria, como leigo, porque eu sou leigo, eu não sou da parte de fiscalização, mas não dá menos de 80% de superávit na Previdência se cobrar de metade de quem deve. Então, para acabar essa história, que é misticismo, é mentira, é jogo patrocina, é mídia comprada, querendo é com esse agora esse aumento. A mídia chega e diz: a concessão de benefícios aumentou em 12%. Por que aumentou? Estava parada. Estava concedendo benefício. A Previdência passou o primeiro semestre de 2023 sem conceder benefício. Tudo represado. Uma fila quilométrica de represamento. Quando chegou agosto, propositalmente, porque o jogo é bruto, não é para amador, a turma disse: solta a fila. Gente, eu tenho 37 anos de Previdência, isso corre desde que eu era. Empurra a fila aí para ver no que dá. Eu dá. era banguelo na Previdência. Quer apresentar um valorzinho melhor de superávit de Previdência? Segura a concessão. Quer mostrar déficit? Suba a concessão. Porque nós não estamos cobrando de quem deve, não. Que a turma não pode, ninguém pode tocar nele, não. O cara é rico, o cara é milionário, o cara financia a campanha política. O Brasil é isso, Messias. Então, é conversa. Esses 12% que aumentou em numérico, você vai ver lá mesmo. No custo da Previdência, 12% do número de benefícios, mas não aumentou o número de benefícios. Você não pode, Messias. A emenda 103, ela é rígida. Ela extinguiu a aposentadoria, por exemplo, de contribuição aos 35 anos, aos 30. Ela criou regras de transição, até que são rígidas, porque hoje em dia no Brasil quase ninguém se aposenta com menos de 60 anos de idade. Quase ninguém. Antigamente tinha quem se aposentasse com 48, 49, 50. Se tem uma regra que ficou rígida, foi a emenda. A regra da pensão, que era 100% até 99, caiu agora para 60 mais 10%. A acumulação de pensão mudou. A segunda pensão é menor do que a primeira, etc. Quando acumula pensão com aposentadoria. Tudo isso baixou. Eu diria hoje, atualmente falando, que o gasto da Previdência com benefício, com a emenda 20, olhando-se os direitos apenas, está aí mais de 30%, pela rigidez das regras. Como é que eu crio regra mais rígida, aposento o pessoal mais tarde, crio regras pavorosas até para a pensão, e eu venho agora dizer que está pondo em risco a Previdência porque está aumentando o número de benefícios? Mentira, está desrepresando. Eu vi um comentário na própria Folha no Cara, significa. Essa manchete está errada. A manchete dizia bem assim: a concessão dos benefícios aumentaram em 12% em virtude da inépcia, da incompetência e do acúmulo que a Previdência tinha feito indevidamente desses benefícios. E agora está pagando a conta que ela deve. Previdência não vai quebrar nunca por um motivo. Ela, cada dia que passa, fica mais miserável. Se você pegar a média das aposentadorias na Previdência Social hoje, ela se passar, passa pouco de 2 mil reais. Mais miserável, me permita ali atrapalhar, mais miserável as remunerações dos aposentados, né? Querem chegar. Os coitados. É uma Previdência miserável nesse aspecto meio financeiro. Mais de 70% que é aposentado pela Previdência quer salário mínimo. E todo mundo quer salário mínimo. Se você for pegar, a média dos benefícios da Previdência Social hoje não dá 2 mil reais, se der 2 mil e pouco, nunca mais olhei, mas não é muito mais do que isso, não. É baixa a nossa média de Previdência.
A dificuldade da Previdência aumentou. Não tem como se falar. Está diminuindo o número de benefícios. O valor da Previdência cada vez... Por que é que o governo botou o salário mínimo em 1.412? Contrariando seu próprio discurso e promessa de campanha. Você está pensando que está preocupado com ninguém? Só está preocupado com a Previdência. A preocupação dele é só a Previdência. Porque cada salário mínimo que sobe R$1, o salário mínimo é um impacto astronômico na Previdência. Então o salário mínimo tem que ser... Mas pode pagar. Pode. Só fazer... Se pode tudo, Messias. Depende da maneira que você administra seu orçamento. Agora, alguém dizer que está pressionando as contas públicas por causa desse número de aumento de benefícios, na minha opinião humilde, que não sou talvez não seja um expert desse ponto, para mim é mentira. Não tem pressão em conta pública, porque a Previdência tem gordura para queimar e tem de quem cobrar. Promova uma ação fiscal forte e efetiva no Brasil e bora para a rua cobrar de todo mundo que deve. Poxa, você pode botar salário mínimo de 2.000 que a Previdência paga. Quem deve, poxa? Não tem, é uma conversa, um discurso que eu escuto. Há 40 anos eu escuto esse discurso e é cansativo. Toda vez que... Pode ter certeza. Estão anunciando que houve esse aumento. Vem pacote de maldade ano que vem. Cortaram não sei quantos Bolsa Família esse ano, que eu concordo até que a maioria foi indevido, tinha que cortar mesmo, não estou discutindo isso. Mas bora fazer uma devassa na área rural. Ninguém mexe. Maria, mexa com a área rural. MST e Companhia Limitada deixa? Deixa. Não, tem que aposentar muita gente na área rural. Você está me entendendo? Sem a contribuição completa. Claro, sem uma contribuição. Quem paga essa conta? O urbano. Pagou 35 anos, tem que pagar a aposentadoria dele e o trabalhador rural que não contribuiu. Cada trabalhador urbano banca isso. Eu costumo dizer que cada trabalhador urbano tem um rural de estimação. Nada contra o trabalho rural, mas ele tinha que contribuir. Ele tem condição de contribuir sim dentro de suas posses. Porque todo mundo tem um iPhone, tem um celular na mão. Você chegar no interior aí é cheio de iPhone, mas ninguém quer pagar a Previdência. Você chega no dia do Bolsa Família, em uma lotérica, numa cidade como Paripiranga, que eu vou muito, é todo mundo de celular na mão e quase metade é iPhone. E todo mundo recebendo Bolsa Família. E as lojas de celular sendo pagas com iPhone. Vamos ser realistas, para isso aqui de um choque de realidade. Então a Previdência não tem como ser deficitária. Isso é miserável, paga pouco, a média dos benefícios é baixa, ele mantém o salário mínimo baixo. Mas por quê? Porque a Previdência dá ibope. Eita, a Previdência está pressionando as contas públicas. Aí o cara esquece todo o resto. As viagens, os outros gastos. Os gastos ficam só como que a Previdência é a vilã. Não é, mentira. Ninguém acredita nisso, não. Não tem pressão em conta pública, não tem déficit na Previdência, pelo menos real. Pode ter um déficit nominal, aparente, mas real não tem. O que falta é... Nas contas camufladas, parece que ela está pode parecer que ela vai quebrar. Na realidade, da sua prática, a Previdência é viável, o aposentado deve ficar tranquilo que ele não vai deixar de receber aquele seu benefício. No dia que a Previdência deixar de pagar os aposentados, fecha para balanço. Isso é desculpa para não dar aumento a servidor público. Essa história, Vicente, eu não estou vendo novidade. Essa historinha daí... Tudo é mudança no quarto de Hebraico. Esse refrão é antigo. A Previdência está pressionando as contas públicas. Competência de gestão. Agora, para a gente fechar esse nosso podcast, já agradecendo aqui a sua vinda, o grande aconselhamento que a gente sempre dá. Com toda essa problemática, com toda essa polêmica, é importante que as pessoas continuem contribuindo para a sua previdência. Né? Senão ela vai ficar ruim. Compre o celular mais barato, mas pague sua previdência, porque é fundamental. E eu digo para vocês, nunca eu vi a informalidade tão grande nesse país como agora. Por quê? Porque as pessoas estão agindo da seguinte forma. Pense bem, Messias, se eu pagar a previdência, eu sou homem, eu vou me aposentar com 65 anos e 20 anos de previdência paga. Sou um jovem. 65 anos, 20 anos de previdência paga. E vou ganhar o salário mínimo. Se eu não pagar a previdência, com esses mesmos 65 anos, eu recebo um LOAS. Então, para que eu vou pagar a previdência? É essa a realidade que nós temos hoje. Ou muda a nossa política assistencialista... Mas essa regra muda a qualquer hora. Muda, mas é muito difícil. É muito difícil porque veio a emenda 103 não teve coragem de mudar isso. Então a gratuidade é muito grande, o paternalismo. Nós não temos assistência, nós temos assistencialismo. Muita gente, para mudar a área de serviço social, dizia que eu era meio carrasco, mas não é. Não tem que estar dando de graça. Eu sou contra o LOAS, a depender do caso sou, tem que ter regra. Porque a renda per capita também, inferior a um 4 salário mínimo, claro, e vai ficar sempre. Porque ninguém vai assinar carteira, porque sabe que a renda tem que ter essa.
Eu vi um programa, como eu vi de Previdência no Chile, o cara, para receber benefício assistencial, só recebia se trabalhasse. E o Estado dava um prazo para ele se acomodar e retirar o assistencial. Se cogitou isso no Brasil, mas não passou no Congresso. O ano retrasado, se cogitou isso aqui no Brasil. Seria a única saída que nós tínhamos. Então nós estamos agravando esse buraco, mas de qualquer forma, eu acho que tem que pagar, porque não tem só aposentadoria, tem auxílio-doença, tem que pagar. Tem que parar de driblar essa previdência, essa brincadeirinha de não, eu trabalho, mas não quero carteira assinada para não perder o meu benefício, né? Isso é um tiro no pé, porque você está matando a Previdência, porque você pode perder esse benefício mais na frente, vai ter que ficar sem Previdência para pagar, né? Mas o jeitinho brasileiro é incrível, né? Não adiantou. Aliás, bem traduzido no velho cancioneiro, né, Luiz Gonzaga. Oh, meu Deus, uma esmola, um homem que é são, ou mata de vergonha, ou vicia o cidadão. De vergonha não vejo ninguém morrendo nesse país. Agora viciado tá, viu? É uma vergonha. Só terminando, Messias, eu queria falar uma coisa. As pessoas que estão para se aposentar esse ano, tomem muito cuidado. Eu vou insistir isso, que é muito interessante. Cuidado com o cálculo de INSS. Observe se está corretinho, mas não abra mão da conferenciazinha visual e manual que o INSS calcula em cima estritamente do CNIS, e tem outros documentos, e alguma coisa no CNIS pode dar uma bronca no futuro. Então eu sugiro às pessoas que sempre busquem, mesmo não tendo acesso no INSS, alguém que possa ajudar com esse pouquinho de previdência, olhe, veja a análise e requeira, e não estranhe-se, por exemplo, o INSS diz que eu tenho tempo. No meu INSS, observe bem que naquela contagem de logo lá em cima, essa contagem não assegura direito perante a Previdência. É uma mera amostra. Então eu posso errar. Pois é que o sistema diz, olha, é isso, mas pode estar errado. Mas não garanto que é verdade. Mas não é. É o Brasil. Um abraço, Deraldo, muito obrigado. Obrigado a você, curta o nosso canal, deixa aí a sua opinião, né, o seu comentário, que é extremamente importante, né, também aqui na nossa Rádio Mar Web, NT, né, agradecendo toda a nossa equipe aqui nas nossas redes sociais.